E aí, pessoal, bora dominar o Estatuto dos Servidores de São Martinho, a Lei 2610 de 2013. A gente vai passar aqui por uma revisão bem dinâmica, com 30 pontos essenciais para garantir aquelas questões que fazem toda a diferença na prova. Vamos nessa? Para quem está na pegada dos estudos para o concurso de São Martinho, essa revisão aqui é ouro. A gente vai focar justamente naqueles detalhes que, no fim das contas, separam quem passa de quem fica pelo caminho. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente dividiu tudo em 5 sessões, para ficar bem lógico. Primeiro, os conceitos básicos. Depois, a gente segue toda a jornada, da aprovação até a estabilidade. Aí vemos as movimentações na carreira e, por último, algumas regras do dia a dia. É um caminho pensado para facilitar o aprendizado. Certo. Vamos começar pelo começo, pela base de tudo, as regras do jogo. Entender bem esses fundamentos é o que vai dar a tranquilidade para encarar qualquer pergunta sobre o Estatuto sem medo. É o alicerce, né? Tudo começa com essa definição. Afinal, o que é um cargo público? O artigo 3º da lei explica direitinho. É criado por lei, tem um nome específico, um número certo de vagas e, claro, é pago com dinheiro público. Cada pedacinho dessa definição pode ser uma pegadinha de prova. Por isso, é nosso ponto de partida. Agora, vamos para alguns pontos que são essenciais. Primeiro, para quem vale esse estatuto? Para os servidores dos poderes executivo e legislativo. Segundo, que tipos de cargo existem? Basicamente 2. O efetivo, que precisa de concurso, e o em comissão, que é de livre nomeação. E aqui, uma coisinha que as bancas amam cobrar. Para o magistério, o concurso não é só de provas, tem que ser de provas e títulos. Fiquem ligados nisso. Esse número aqui é para anotar e não esquecer mais, até 20%. Essa é a reserva de vagas para pessoas com deficiência. É um detalhe super importante sobre inclusão e esse tipo de pergunta com porcentagem sempre aparece. Beleza, passamos pela base. E agora? Agora a gente vai ver a jornada do aprovado até o primeiro dia de trabalho. E olha, aqui o jogo é contra o relógio. Os prazos são tudo. Olha só essa sequência, essa linha do tempo. Depois da aprovação, tem uma ordem a seguir. Primeiro vem a nomeação. A partir daí, corre o prazo de 15 dias para posse, que é quando a pessoa aceita formalmente o cargo. E muita atenção, é na posse que acontece a investidura, ou seja, é nesse momento que a pessoa vira servidora de verdade. Depois da posse, mais 5 dias para entrar em exercício, que é de fato começar a trabalhar. Perder um desses prazos, já era. Tem mais umas regrinhas de ouro que a gente precisa saber. Idade mínima para assumir? 18 anos. Validade do concurso? Até 2 anos. E pode ser prorrogado só uma vez, por mais 2 anos. E um alerta de pegadinha clássica. A ascensão não é uma forma de provimento de cargo prevista aqui. Cuidado para não cair nessa. E se não cumprir aqueles prazos de posse e exercício? Qual a consequência? A resposta é curta e grossa. O ato de nomeação é tornado sem efeito. Não é que a pessoa é exonerada ou demitida. Simplesmente, aquela nomeação perde a validade, como se não tivesse acontecido. Chegamos num tópico que todo mundo quer saber, a estabilidade. Essa parte é sobre estágio probatório, aquele período de avaliação que todo servidor novo precisa passar. Anota aí, 3 anos. Esse é o número mágico. São 3 anos de trabalho de verdade, de efetivo exercício, para o servidor ser considerado estável e ter aquela garantia de permanência no serviço público. E durante esses 3 anos, o desempenho do servidor está sendo avaliado. E os critérios são esses 5 aí: assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Agora, um detalhe importante. Idoneidade moral é um requisito para tomar posse, mas não entra nessa lista específica da avaliação de desempenho. Cuidado para não confundir. Tá, mas sempre tem aquela situação, né? E se a pessoa precisa tirar uma licença bem no meio do estágio probatório? Como fica a contagem do tempo e a avaliação? A resposta da lei é bem clara. A avaliação fica suspensa. O que isso quer dizer na prática? Que o cronômetro para de contar. Ele só volta a rodar quando o servidor retorna para o trabalho. Ou seja, o tempo da licença não conta, mas também não atrapalha. Beleza, servidor estável. E agora? Agora a gente vai falar das movimentações na carreira. É aquela parte cheia de termos que parecem iguais, mas não são. Vamos desvendar isso. Gente, essa parte aqui confunde muito. Então, esse slide é tipo o nosso mapa para não se perder nos famosos 4 R's. Vamos com calma. Recondução é o retorno ao cargo antigo. Readaptação é quando o servidor tem alguma limitação de saúde e vai para uma função compatível. Reversão é a volta do aposentado por invalidez quando ele se recupera. E a reintegração acontece por ordem da justiça para desfazer uma demissão ilegal. Entender a diferença entre eles é crucial. E claro, cada um desses R's tem suas próprias regrinhas. Por exemplo,
Na readaptação, a pessoa não perde dinheiro. A remuneração total fica garantida. Já na reversão, tem um limite de idade, não pode acontecer depois dos 70 anos. E um ponto super importante: se o cargo de um servidor estável deixa de existir, ele não é demitido. Ele fica em disponibilidade, recebendo um valor proporcional até ser aproveitado em outro cargo. Bom, estamos chegando na reta final. Agora a gente vai falar de umas regras mais do dia a dia e das diferentes formas que um cargo pode ficar vago. Aqui é aquele momento de prestar atenção no nome certo das coisas. Quando um cargo fica vago porque o servidor morreu, o termo técnico é falecimento. Quando um servidor muda de um setor para outro, isso se chama relotação. E fiquem de olho, uma faltinha sem justificativa na semana já é o suficiente para perder o pagamento do descanso semanal remunerado. Olha só esses dois números que estão no gráfico. São super importantes. A primeira barra mostra que a carga horária máxima de trabalho na semana é de 44 horas. E a segunda barra diz que, no mínimo, 10% dos cargos de chefia, os cargos em comissão, têm que ser ocupados por servidores de carreira. São dois números fáceis de gravar e que adoram cair em prova. Então, para fechar com chave de ouro, bora fazer um resumão do que é mais importante aqui? Os prazos de posse e exercício, que são super rígidos, os 3 anos para conseguir a estabilidade, os percentuais de 20% e 10% e, claro, saber diferenciar muito bem os 4 R's. Se dominar isso, já é meio caminho andado. E agora, para terminar, uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual desses pontos ainda ficou meio confuso? Qual deles merece uma segunda ou uma terceira olhada? Usar essa análise para focar os estudos no que mais precisa é a estratégia mais inteligente. Bons estudos e boa sorte!